Graça e paz, eleitos de Deus, benditos do Deus eterno, escolhidos, sim, antes da fundação do mundo. Não, irmão, eu fui escolhido, irmão Van, quando eu levantei minha mão, eu aceitei Jesus dentro de uma igreja, que eles chamam templo de igreja, né? Eu chamava templo de igreja. Vamos para a igreja, na esquina, o prédio. Está lá, aí na esquina da rua, vamos para a igreja era o prédio, não, a igreja somos nós, eu, você, todo aquele que crê no Cristo, crê, não só crê, e serve ao Cristo ressuscitado, ou seja, o Cristo de Paulo, o Jesus de Paulo, Jesus ressuscitado de Paulo, era o próprio Espírito Santo, o Cristo ressuscitado é o Espírito Santo. Então, irmão, eu aceitei Jesus, agora eu sou salvo, mas quando que você aceitou Jesus? Será que esta verdade, né, que é pregada no meio religioso, que eu tanto aprendi e também que tanto ensinava? Não, irmão, eu aceitei Jesus no dia que eu levantei minha mão, depois da Santa Ceia, depois que eu batizei, eu aceitei Jesus, ou eu aceitei Jesus e corri logo para a água para tomar um banho, para tirar a sujeira do corpo, porque só é isso que a água produz, tirar a sujeira do corpo e nada mais. Agora, quando é que você foi escolhido? Você já parou para ter uma noção, para ter uma ideia de que você foi escolhido, que você não foi você que escolheu Jesus, de que você não foi escolhido quando você levantou sua mão dentro de um templo, de que você não foi escolhido num culto, num culto religioso, num culto de oração, e de que você não foi escolhido quando o pastor fez o apelo, quem quer Jesus nesta noite, quem quer aceitar Jesus, levante a sua mão. Você não foi escolhido neste dia. Não, isto é um engano, e um engano mortal, porque faz com que você creia neste erro, nesta mentira, e que você fique com esta mentira por muitos e muitos anos, até vir a revelação da graça de Cristo Jesus. Irmãos, na verdade, esta palavra que ele nos escolheu, certo? Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo. Isto quebra todos os paradoxos, todas as correntes futuristas, certo? Todas as doutrinas, todos os dogmas da religião. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que ele nos escolheu, a glória é de Deus, né? Ou seja, o mérito é de Cristo, o louvor é para Cristo, né? O poder é de Cristo, é de Deus. Então, atente comigo aqui, ainda em Efésios, carta aos Efésios, irmãos, é uma carta libertadora, né? Paulo fala tanto também da graça como da lei. Paulo trata os irmãos, né, gentios de Efésios como os eleitos e não mais para observar os dogmas, as doutrinas, os preceitos da lei. Não, pelo contrário, Paulo diz que nós fomos libertos da maldição da lei, Gálatas capítulo 3. Mas vamos ver aqui que nós fomos escolhidos, né, antes ou desde a fundação do mundo. Olha só, capítulo 1 de Efésios e o versículo de número 4. Irmão, você tem que passar a obter, a crer, a estar alicerçado, alimentado. A tua mente tem que estar preparada, tem que estar cheia, né, destas verdades da graça. Efésios 1, versículo 4 diz, como, né, nos escolheu, Cristo nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos sem culpa e diante dele em amor. Ou seja, ele nos escolheu para quê? Só para sermos salvos? Não, para sermos
santos, separados e sem culpa. Meu querido e amado irmão, o eleito não tem mais pecado. O eleito, ele não tem débito com Deus. O eleito, ele não tem saldo negativo com Deus. O eleito, ele não tem de que mais se queixar, de se ajoelhar e pedir perdão a Deus. Não, o eleito não tem culpa. Leia na tua tradução aí, ó, o versículo 4, e ele diz: como nos escolheu nele, ou seja, nós somos escolhidos, fomos eleitos antes da fundação do mundo, detalhe muito importante, antes da fundação do mundo. Você levantou a mão antes da fundação do mundo, você estava lá, você pergunta ao teu pastor, nós estamos antes da fundação do mundo para eu escolher Jesus? Pastor, eu aceitei Jesus no ciclo de oração antes da fundação do mundo? Pergunta aí, só para você ter uma ideia. Então, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, escolheu você, né, para que fôssemos santos, separados, povo de Deus, propriedade exclusiva do Deus eterno. Aí tem e, que é continuação da frase, e sem culpa, inocentado, perdoado totalmente. Você está entendendo isso? Você compreende esta profundidade? Você consegue entender o que é graça, meu irmão? Graça não é o que era pregado nas escolinhas dominicais, né? Que eu fui professor de escolinha dominical, né? Aí diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí depois diz: não, irmão, você tem que ir para o monte. Ué, irmão, não é graça? Para o monte buscar o Espírito Santo. Mas Jesus não disse que ia enviar o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo ele dá a quem ele quer, os dons ele dá a quem ele quer. E como é que eu preciso buscar? Ele não dá? Está entendendo, meu querido? O eleito, irmão, ele já nasce abençoado. No vídeo anterior, tá? Leia o versículo 3, certo? Todo eleito, todo salvo em Cristo Jesus, todo eleito, todo predestinado, ele já nasce assim, ó. Perfeito em Cristo Jesus. Perfeito espiritualmente em Cristo Jesus. Então, nós fomos eleitos, escolhidos, predestinados, versículo 4 de Efésios capítulo 1. Antes da fundação do mundo, né? Não tínhamos nem ainda éramos nascidos, não tinha nem o pó do mundo, nem a terra ainda tinha sido formada, e o meu nome, o teu nome de todo eleito, já estava lá, escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo. Então, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que fôssemos separados, santos, perfeitos em Cristo. E o detalhe principal é essa palavrinha aqui, meu irmão, sem culpa. Eu até risco assim as palavras que a graça revela. Sem culpa é sem pecado. É que você não precisa ter confissão com Deus. Senhor, me perdoe dos meus pecados. A Bíblia diz que você não tem mais culpa. A Bíblia diz, a tua Bíblia diz, a Escritura diz que você não tem mais pecado. Não, irmão, pecado. Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E João diz, aquele que não tem pecado é mentiroso. Irmão, ali ele estava pregando para um grupo, uma classe de pessoas, ou seja, um povo, o povo judeu, para quem guardava a lei. A lei foi dada a Israel. Então, eles sim pecavam mediante os erros que eles cometiam na lei. Né? Quando eles transgrediam um mandamento, eles pecavam. Os judeus, nós não, nós já nascemos salvos, perfeitos, abençoados com todas as sortes de bênçãos, iluminados no entendimento, salvo para a vida eterna, ok? O reino já preparado. Depois da cruz, nós já nascemos assim. Depois do ano 70, né, já nascemos com o reino estabelecido, né, com Cristo governando tudo e todas as coisas, mediante, né, o poder
né, que ele recebeu de todas as coisas, o poder do inferno, o poder da morte, tudo foi entregue, tudo foi para as rédeas, para as mãos do Cristo eterno e ressuscitado. Então, eu e você, nós fomos eleitos para a vida eterna antes da fundação do mundo. Viemos aqui, nascemos, né, fomos preenchidos deste corpo de carne, osso, nervo e sangue, revestido, como diz Hebreus, capítulo 2, e o versículo 14, 13, 14 e 15, e aí passamos a ter o entendimento, detalhe aqui, só os eleitos herdarão o conhecimento da vida eterna, só os predestinados, né, terão conhecimento para a vida eterna no reino eterno de Cristo Jesus. A salvação para os eleitos, salvação para a vida eterna, só para os predestinados. Então, o povo de Deus nasceu, certo? E foi predestinado, versículo 5, agora o versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção de Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Foi da vontade de Deus eleger um povo, foi da vontade de Deus escolher um povo, foi da vontade de Deus predestinar um povo seu, santo, perfeito, zeloso de boas obras. Até as boas obras foi Deus que preparou para que nós andemos nelas, ok? Nas boas obras. As boas obras não é produzida pelo teu jejum, as boas obras não é produzida porque tu dá o dízimo, as boas obras não são produzidas porque você fez um voto a Deus de fazer boas obras. Não, as boas obras, os eleitos, é manifestada na vida dos eleitos, porque foi o próprio Deus, bondoso, sábio, santo e perfeito, que preparou para que nós, o seu povo, né, os seus escolhidos, os predestinados, andassem de acordo com a vontade de Deus, realizando boas obras. Deus te abençoe grandemente. Lembre-se, você, o povo, o eleito, os escolhidos, os predestinados, né, já nascem ou já nasceram predestinados para as boas obras, para gozar de tudo aquilo que o reino espiritual oferece. Então, escolhido sim, não no dia que eu levantei a mão lá no templo, né? Ou no culto, ou depois da pregação, do apelo do pastor, depois daquela guerra espiritual que o diabo diz, não deixo, amarro ele com corrente, escondo a mente dele, os pensamentos, vou amarrar os pensamentos dele, ele não vai, aí Jesus perdeu para o diabo. Isso não existe. Isto é uma enganação. Isto é uma mentira. Isto é falso, é fake. Não existe esta guerra. O salvo já nasce predestinados, libertos para a glória do Rei eterno, Cristo Jesus. Versículo 4, nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem culpa. Versículo 5 de Efésios capítulo 1, predestinados para filhos de adoção por Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade. E isto tudo foi produzido, esta bênção espiritual, este conhecimento, esta libertação, né, e esta vida eterna em Cristo Jesus, tudo isto foi produzido pela vontade soberana do Deus soberano. Deus abençoe a você grandemente. Não perca os próximos estudos, mais curtos, né, e bem produzido, bem eficaz para o fácil entendimento. Deus te abençoe grandemente para a glória do nome dele. Paz e graça a todos os eleitos.